Hoje eu vou te dar 3 dicas sobre o Vale Transporte para você conseguir executar esse processo na prática e com segurança. Eu sou a Lilian, tenho mais de 10 anos de experiência no departamento pessoal. Hoje eu vivo 100% de DP e desde 2020 eu me dedico ao método que eu desenvolvi para ensinar outros profissionais a executar na prática e com segurança os processos do DP. Esse método completo eu já entrego para milhares de alunos dentro do meu curso DP Descomplicado. Além disso, eu me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh e constantemente aqui no YouTube também. Se você também quer aprender a executar na prática e com segurança o processo do DP, você está no lugar certo. Desde o meu início da carreira, meu foco sempre foi descomplicar, saber o porquê das coisas, saber fazer os cálculos, além de conseguir dar suporte aos empregados. Todo esse foco na execução e na prática me fizeram evoluir muito na minha carreira e conquistar oportunidades incríveis, como um salário de 5 mil como analista, por exemplo. E hoje nós vamos falar sobre 3 dicas importantes que você precisa analisar quando fornecer o benefício do Vale Transporte para algum empregado. Vamos ver como executar esse processo da forma correta para não prejudicar a empresa e para que os empregados sejam beneficiados também da forma correta. Depois disso, você já vai sentir que estará com mais segurança ao executar esse processo. Agora, um recado para você que quer aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal. Se inscreve agora, antes que o vídeo acabe, para não esquecer de fazer isso depois, tá bom? E eu vou te pedir 2 favores. Primeiro, deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso é super importante para eu saber se esse tipo de conteúdo te ajuda. E segundo, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E continuar aprendendo a executar na prática com segurança os processos do DP, combinado? Trabalhar no DP, diferente do que muita gente pensa, não é só apertar botão. Existem vários processos dentro do DP que você vai executar na sua rotina, principalmente se trabalhar apenas você no setor. O DP é cheio de detalhes, particularidades, informações que, se não forem executadas com segurança, podem trazer prejuízos tanto para a empresa quanto ao empregado. Além disso, nós ainda lidamos com mudanças na legislação constantemente, então muitas vezes isso acaba gerando uma certa insegurança, aquele medo, de não dar conta e não aprender da maneira certa. Um dos processos que existe dentro do DP e que possivelmente você encontrará em qualquer empresa que vier trabalhar é a gestão de benefícios. Em algumas empresas, ela pode ser feita por uma pessoa só, dependendo do tamanho da organização, e nas grandes pode ter até uma equipe para isso. Hoje, nesse vídeo, nós não vamos falar sobre a gestão de benefícios, vamos falar sobre um benefício em especial e que gera muita dúvida na hora de executar na prática. Eu estou falando do Vale Transporte, ou VT, como é popularmente conhecido. Se você acabou de chegar por aqui e não sabe nada relativo a esse benefício, ou se você já está na área e mesmo assim ainda tem dúvidas, hoje nós vamos descomplicar aqui esse processo. Vamos começar do início. O que é o Vale Transporte e por que o DP precisa entender sobre ele? Bem, o Vale Transporte é um benefício previsto em lei que a empresa precisa conceder ao empregado que utiliza transporte público para se deslocar da sua casa ao trabalho. Essa é a primeira informação que todo profissional de DP precisa dominar, porque pode gerar muita confusão na hora de saber se o empregado tem direito ou não. Quando eu iniciei na minha carreira do DP, essa era uma das minhas maiores dificuldades. Quando alguém me questionava se eu teria direito ao VT, eu ficava insegura sem saber o que responder. Antes de conhecer toda a legislação e embasamento por trás, eu achava que qualquer pessoa tinha direito, independente se utilizava ou não. As pessoas até percebiam a minha insegurança e me perguntavam para testar. Na época que eu assumi o DP, não tinha controle sobre isso, era uma verdadeira bagunça, o que deixava as pessoas ainda mais confiadas e todo mundo pegava o passe mesmo sem precisar. Quando eu iniciei, o meu maior medo era fazer desconto indevido ou fazer compra errada. E para que isso não acontecesse, eu procurei entender a legislação de forma correta para não causar danos financeiros à empresa e muito menos prejudicar os empregados. Depois de aprender a fundo sobre a legislação, estudar o embasamento legal por trás desse benefício, aos poucos eu fui organizando esse processo e as coisas foram se alinhando. Ler e analisar o assunto com calma me deu segurança aí para administrar a concessão desse benefício com clareza e sem erros. Você deve estar pensando, por que eu preciso entender todos os detalhes que a legislação prevê sobre o Vale Transporte se trata-se apenas de um benefício? Veja bem, o Vale Transporte ele não é um simples benefício, mas é um benefício estabelecido pela lei e por isso é obrigatória a sua concessão se o empregado atender aos requisitos para recebimento.
Quando você conhece a legislação, sabe dos detalhes para recebimento e tem a ciência da importância dessa gestão de vale transporte, você começa a perder a insegurança que tem em cometer erros, como aqueles que eu tinha lá no meu início, e pode evitar impactos financeiros tanto para a empresa e descontos incorretos na folha de pagamento do empregado. Ter esse conhecimento vai te dar a segurança que você precisa para executar esse processo na prática da melhor maneira. Então, antes de tudo, nós vamos entender os principais pontos da legislação, ok? A Lei 7.418 de 85, que regulamenta o Vale Transporte, diz o seguinte no artigo 1º: fica instituído o Vale Transporte que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará o empregado para a utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público urbano ou intermunicipal ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. E o que isso significa? Bem, o primeiro ponto a ser observado é que o Vale Transporte é um benefício obrigatório, visto que ele foi instituído por lei. O segundo ponto é que ele deve ser pago de forma antecipada, ou seja, para ir e voltar ao trabalho, o empregado que necessita do Vale Transporte deve receber adiantado esse benefício. Além disso, é importante ressaltar que todo empregado tem direito ao benefício, incluindo domésticos e temporários. Só não terá direito ao benefício o empregado que utilizar transporte concedido pela própria empresa na forma de fretamento ou semelhante. Porém, é importante que, caso o transporte concedido não atenda o trajeto do empregado, a empresa deve complementar com o vale transporte correspondente ao trajeto casa-trabalho e vice-versa. Caso o empregado não utilize transporte público, a empresa não é obrigada a conceder. Bastante informação, né? Tá vendo a importância de conhecer o processo no todo e não apenas saber fazer o cálculo? O domínio do DP acontece quando há a junção desses dois pontos, teoria, que é o embasamento legal, mais a prática, que é saber fazer na mão, independente do sistema que trabalhe, faculdade que curse, função que executa. É por isso que eu bato tanto nessa tecla por aqui, de saber o porquê de cada coisa e não somente executar no automático. Além das informações que eu falei há pouco, também é importante você saber que para ter direito ao benefício, é necessário o preenchimento e assinatura da declaração como optante pelo Vale Transporte. Agora que a gente já falou sobre a legislação que envolve o VT, eu vou deixar aqui as 3 dicas mais importantes que você deve ficar atenta e se prepare, para que esse benefício seja concedido de forma certa, independente da empresa que você vier a atuar. A primeira dica é você saber como funciona a forma de concessão do Vale Transporte. Talvez em algum momento você tenha essa dúvida, ou seja questionada por algum empregado, por isso que é importante já se preparar. É possível conceder o Vale Transporte em dinheiro? Se você voltar lá no início do vídeo e analisar comigo o primeiro artigo da lei, vai entender que não, o benefício deve ser concedido em sistema de transporte coletivo público. E o que é isso? Bem, as empresas de transporte elas utilizam sistemas para emissão dos Vale Transportes. Em alguns lugares isso ainda é feito manual, onde existem os passes de vale transporte em papel. São uns tickets mesmo, papelzinho que se entrega ao motorista ou cobrador na hora de utilizar ali o transporte. Com a evolução, isso vem mudando e a grande maioria das empresas de transporte hoje utilizam cartões, aplicativos, token e o que há de mais moderno aí para que o passageiro, no caso o empregado, acesse o transporte sem nenhuma intercorrência. Dessa forma, o VT não deve ser pago em dinheiro, já que caso isso ocorra, haverá incidências e reflexo como parte da remuneração do empregado. A única exceção são as domésticas, que podem receber em dinheiro, e isso só foi permitido através da Lei Complementar 150 de 2015. Sabendo disso, a gente pode avançar para a nossa segunda dica, que é sobre quais documentos são necessários aí para a concessão do Vale Transporte. Eu disse aqui que a empresa é obrigada a conceder o benefício, certo? Mas onde tem direito, também tem dever. Então, é dever do empregado, seja ele estagiário ou aprendiz também, assinar a declaração da opção pelo Vale Transporte, preenchendo corretamente o endereço para que o responsável pela compra do VT possa providenciar corretamente. Além disso, é dever do empregado informar a empresa sobre mudança de endereço e se não vai mais utilizar o Vale Transporte. Eu quero destacar aqui que a descaracterização do Vale Transporte por parte do empregado como seu benefício pode caracterizar falta grave. Geralmente, essa declaração pode ser impressa no sistema de folha de pagamento que a empresa utiliza e essa informação deve ser preenchida no momento da admissão ou quando há a solicitação do VT, gerando um histórico para controles futuros. Inclusive, esse cadastro vai interferir no desconto da folha de pagamento desse empregado, que é justamente a terceira dica. Afinal,
Qual é a forma correta de se descontar o vale-transporte? A legislação estabelece que o desconto do empregado referente à concessão do benefício do vale-transporte é de 6% de seu salário base. E como que isso funciona? Vamos lá. Se o empregado tem um salário de R$ 1.500, o seu desconto será de R$ 90. Simples assim? Não. Aqui estão os detalhes que geram tantas dúvidas. Se o valor da passagem concedida ao empregado ultrapassar o valor de desconto do empregado, é a empresa que ficará responsável pela diferença. Ou seja, se o vale-transporte custou à empresa R$ 200, o empregado vai ter o desconto de R$ 90 e R$ 110 será custeado ali pela empresa. E tem mais, caso o valor integral do vale-transporte seja menor que os 6% do salário base do empregado, a empresa deverá descontar o valor integral do VT. Ou seja, se o benefício totalizar R$ 80 e o desconto é de 90, conforme esse nosso exemplo, então o desconto vai ser apenas de R$ 80. Vale lembrar alguns detalhes, como por exemplo, os estagiários não podem ter desconto e para o cálculo do benefício é sempre preciso considerar 2 passagens, ida e volta, né, se ele vai utilizar, multiplicados pelos dias úteis ou dias de trabalho de cada empregado. Você percebe quanta informação é preciso conhecer para que você consiga fazer os cálculos e fazer o desconto correto? É sabendo por que você faz o processo e como você executa ele que você vai se tornar segura para executar na prática os processos do DP. Hoje, você pode até sentir que é incapaz de entender e fazer tudo corretamente, algo natural quando se está iniciando, mas lembre-se, é preciso analisar, ler e estudar tudo que envolve o trabalho no DP, mas precisa junto a isso saber executar na prática. Quando você alia o embasamento mais à prática, sabe fazer o processo, você se torna aquela profissional segura, atenta, diferenciada e capaz de assumir essa responsabilidade, independente do seu nível de experiência, do sistema ou da empresa que venha trabalhar. E se eu conseguir, minhas alunas conseguem, eu tenho certeza que você também consegue. Já estamos chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber muito se esse conteúdo te ajudou, se você ficou com alguma dúvida. Deixa seu comentário logo aqui embaixo do vídeo, que esse é seu espaço para se comunicar comigo. Eu tô sempre aqui vendo tudo que é comentado. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.